Antigamente eles falavam muito, meu tio ficou paralítico Ficou depois de uma paralítico cirurgia de depois de uma coluna, cirurgia. minha mãe, minha prima. Então eles têm realmente um medo, um estigma em relação à cirurgia de coluna, mas hoje isso é muito tranquilo. A monitorização dá essa segurança verdadeira, em tempo real. Então, assim, em tempo real, se estiver tendo algum dano, seja ele técnico, mecânico, seja biológico, seja sistêmico. Posicionamento, muito bom você ter lembrado disso. Posicionamento, às vezes a gente está operando uma cirurgia da coluna torácica para baixo, não está mexendo nem membro superior, nem mão, só o posicionamento, que se não estiver correto, eu já consigo ver ali na hora no monitor e a gente modificar esse posicionamento para o paciente não sair com alguma sequela. Então, assim, hoje, quando terminou a cirurgia, antigamente o pessoal tinha que manter todo o material cirúrgico lá intacto, tampado, para ver se realmente esse paciente vai acordar mexendo. Hoje, antes de acabar a cirurgia, eles estão ali na sutura, eu já deixo toda a equipe tranquila que o paciente vai acordar ótimo. Então, realmente, a monitorização ela veio para dar uma segurança importante. Esse eu acho que é o principal objetivo da nossa conversa. Eu acho que não poderíamos ter iniciado esse modelo de educação, de conversa, sem ser para transmitir isso para o nosso paciente. Que hoje, já há algum tempo, a cirurgia de coluna é uma cirurgia segura. Eu sempre falo isso. Tem risco? Como tudo na vida, tem um grau de risco, mas o risco hoje é mínimo, ele é um risco mensurável e nós temos artifícios, temos mecanismos, temos tecnologia, habilidade pessoal e técnica para correção, que hoje eu acho que a gente pode, né, falar, é uma cirurgia segura. Com certeza, é uma cirurgia segura. Hoje, vamos supor, se a gente está numa cirurgia de uma escoliose, na hora que o Dr. Daniel, cirurgião, está passando ali o parafuso, se aconteceu desse parafuso não está pegando, às vezes, que é uma cirurgia muito derrodada, muito torta, está pegando uma raiz, em tempo real a gente vai lá e fala, doutor, vamos reposicionar esse parafuso. Então corrigir. É muito seguro hoje, é seguro para o cirurgião, é seguro para a gente, é seguro para o anestesista, é seguro para o paciente. É uma cirurgia que a gente tem um entrosamento de saber que vai sair com sucesso. Vai entrar bem, vai sair melhor. Bom, muito bom. Uma outra dúvida que os pacientes têm muito, né, que você me traz muito lá no hospital e que os familiares, qual a melhor técnica anestésica? Não existe uma técnica anestésica mais segura do que a outra, né? Voltando à analogia lá da Fórmula 1 que eu falei, é igual o carro, vai estar chovendo. Qual pneu que o Senna vai usar? Você tem o pneu apropriado para a pista molhada, você tem um pneu apropriado para a pista seca, você tem um pneu intermediário a pista úmida. Então, a anestesia é assim, você tem anestesia apropriada para aquele tipo de paciente. Nós fazemos cirurgias endoscópicas lá com todo tipo de anestesia. Tem aquele paciente que tem o perfil para ser feito com uma sedação, uma peridural. Paciente mais colaborativo, tem o paciente que entra na sala, a primeira coisa que ele fala, o paciente ansioso, estressado, já não é um defeito, é a característica do paciente. Ele fala, doutor, eu não quero ver nada, eu não quero ver nada. Antes de você falar um boa tarde, ele já falou, não quero ver nada 3 vezes. Esse não é um paciente para a gente fazer anestesia peridural, fazer uma sedação. É uma técnica, é igual botar o pneu liso para andar na chuva. Não vai dar certo. O problema não é o pneu, é a escolha. O problema não é a técnica, né? Foi a escolha. Então, você pode fazer um paciente de 140 quilos, nós já fizemos pacientes obesos lá, de 120, 130, 140 quilos, com sedação e peridural. E botamos o paciente na sala. Temos foto, tiramos foto. Doutor, posso tirar uma foto com a equipe? Acabou, fez o curativo, 3 minutos o paciente estava em pé, caminhando na sala. Caminhando dentro do centro cirúrgico. E nós já fizemos pacientes jovens, de 50 quilos, que nós fizemos anestesia geral, porque ele não tinha o perfil. Então, não existe a técnica melhor ou a técnica pior. Existe a técnica bem indicada para aquele tipo de paciente. Existe a técnica para aquela cirurgia. Se vai fazer uma reoperação, é uma cirurgia que esse paciente já foi operado muitas vezes em outro serviço, 1, 2, 3 vezes. Nós temos um tecido fibrótico. O cirurgião já espera uma cirurgia mais trabalhosa, mais delicada, às vezes com um tempo um pouco maior. Nós vamos indicar uma anestesia geral, achar mais conforto, né? Mais conforto, né, para o paciente. Uma coisa é o paciente ficar de barriga para baixo, naquela posição ali, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Outra coisa é uma cirurgia que talvez a gente gaste 2 horas, 2 horas e meia. Então, não existe anestesia uma melhor do que a outra. A gente tem uma técnica bem indicada e uma técnica mal indicada para a cirurgia e para o paciente.
Então, doutora Gabriela, nós conversamos bastante, falamos muito de deformidade, de escoliose. Isso já é inquestionável, ao concurso que a monitorização é obrigatória nesse caso, mas eu gostaria de expandir o pensamento, expandir essa segurança que nós conseguimos ofertar, porque as cirurgias de deformidade são, graças a Deus, eu sempre falo isso, são a minoria, não é o nosso dia a dia. O nosso dia a dia são as cirurgias de hérnia de disco. Cirurgias tanto para hérnia de disco cervical e lombar. E nesse âmbito, nesse momento, gostaria que você comentasse um pouco da importância da utilização da monitorização neurofisiológica nas cirurgias de hérnia lombares, que são as cirurgias que nós fazemos 4, 5, 6 vezes por semana, tá? Diferentemente da deformidade, que faz 2, 3 por mês. É importante a monitorização para a cirurgia da hérnia de disco. É assim, o paciente, eu sou um adulto jovem, que a gente vê todo dia, tem 30, 40 anos. Estou com um déficit motor na minha perna, tem uma hérnia ali 5S1, todo mundo conhece esse palavreado. Qual que é a função, qual a abordagem, o que a monitorização consegue ofertar para esse paciente? Com certeza é importante. Na verdade, assim, a monitorização ela tinha que ser utilizada em toda cirurgia de coluna, seja um nível lombar, um nível cervical, ela tinha que ser utilizada. No caso da hérnia lombar, a gente vai ofertar a segurança de saber o que esse paciente, já como no mesmo caso das outras cirurgias, o que ele está apresentando já de resposta basal. Quando a gente fala basal, seja, antes da cirurgia, antes de ser incisionado. Vamos saber o que ele tem a partir disso, a gente vai trabalhar com isso. A gente quer uma melhora da resposta a partir do que ele tem antes de ser operado. E a gente vai conseguir ofertar uma segurança máxima na hora da descompressão, na hora de colocar, às vezes, um material de síntese, um cage, que às vezes na hora que vai colocar ali pode comprimir em tempo real. Eu vou falar, doutor, vamos retirar porque está piorando a resposta. Então, é uma segurança total. No caso das mielopatias cervicais, só o posicionamento antes do cirurgião, no caso do doutor Daniel, antes dele abrir, de fazer a incisão no paciente, às vezes a posição a gente tem que reposicionar, porque só no posicionamento piora drasticamente as respostas motoras do paciente. Então, assim, teria que usar em todas as cirurgias. Uma coisa que eu acho muito interessante e que eu sempre falo isso para meus pacientes, que você é meio que meu GPS. Você me avisa quando eu cheguei onde eu tenho que chegar. Porque a gente começa com o paciente com um déficit basal antes da cirurgia e muitas vezes você, durante a cirurgia, Daniel, já está ótimo, já voltou a função e eu posso parar. Ou o contrário, né? Às vezes a gente acha que estaria bom e ainda não recuperou 100% o que a gente deve buscar sempre, né? Isso. Gostaria dessa melhor resposta. Com muito certeza, bom. É isso mesmo, muito você falou bom. Certinho. Essa é o que me encanta nessas cirurgias para hérnia de disco, essa capacidade de documentar o paciente antes do procedimento e após o procedimento. Continuando a nossa conversa, eu gostaria de ressaltar, destacar a importância de um centro cirúrgico equipado. Não só equipado pelo cirurgião, pelo anestesista, pelo neurofisiologista. Nós três moramos, né, em uma casa chamada Instituto Ortopédico de Goiânia, é um local que eu opero 99% das minhas cirurgias, tá? E eu gostaria que vocês, que complementam toda a nossa equipe, destacassem a importância, por exemplo, de uma equipe de enfermagem bem treinada, de uma central de esterilização. Como que você observa isso, doutora Gabriela? Você que, pela tua demanda, que atende outros médicos em outros hospitais, como que você vê o Instituto Ortopédico nessa qualificação? Está à nossa altura? Consegue nos entregar aquilo que nós precisamos? Com certeza.
Toda vez que eu sou chamada para realizar uma monitorização no Instituto Ortopédico de Goiânia, sempre eu vou usar a palavra que o Dr. Luciano usou, é um pit stop de altíssima qualidade. A gente tem uma equipe de enfermeiras de altíssimo padrão, que sempre entrega o material da mais alta complexidade, esterilizada, adequado, a circulante adequada, que sabe pegar os materiais corretos na hora correta, é uma sala tranquila. A equipe dos instrumentadores que trabalha com você também são pessoas assim fantásticas que sabem, né? A Delube. Quem já foi operado por mim sabe, já conhece que é a mesma instrumentadora há 10 anos. Nunca muda. Então, assim, isso fortalece, faz com que a cirurgia seja assim, um sucesso, né, doutor Luciano? Eu ia perguntar para o Luciano, você que usa tantas drogas, tantos medicamentos, você tem acesso a isso fácil? Me conta a tua relação com o Instituto Ortopédico aí. Vou voltar à residência do HC, né? Formei alguns anos antes de você lá, e como é que era na época da minha residência lá, né? Nós tínhamos basicamente 2 monitores. Nós tínhamos um eletrocardiograma, nós tínhamos um oxímetro de pulso, um aparelho de pressão igualzinho da farmácia de hoje, né? Não, hoje da farmácia é digital. Antigamente era aquele do reloginho, todo paciente conhece, né? A avó da gente usava. Era o que a gente tinha na residência em 95 lá no Hospital das Clínicas. Não só aqui no Hospital das Clínicas, mas no Hospital das Clínicas do HC, da USP de São Paulo também. Todo lugar, né? Era a realidade do Brasil, né? Nas nossas UTIs. E hoje tinha um aparelho de anestesia que só fornecia o vaporizador, né? Você botava o anestésico inalatório e imaginava mais ou menos o que você estava administrando para o paciente. Hoje em dia, quando a gente usa o anestésico inalatório, né, que são poucas indicações, nós temos um vaporizador microprocessado, né, que me dá exatamente a concentração de anestésico que eu quero dar para aquele paciente. Eu tenho um analisador de gases conectado ao aparelho de anestesia que confere essa concentração. Então, eu sei que eu estou dando ali 0,6% de um determinado anestésico, o paciente está expirando aquela concentração de anestésico, né? Aquilo que eu falei da anestesia personalizada. Isso dá necessariamente o que o paciente precisa, a quantidade de oxigênio, na mistura própria que ele precisa, né? Em termos de monitorização, nós temos hoje, nós conseguimos, antigamente, nós fazíamos uma derivação do eletrocardiograma, hoje nós temos as 12 derivações do eletrocardiograma, se forem necessários, na tela, temperatura, pressão invasiva, pressão não invasiva, débito cardíaco, índice cardíaco, nós temos uma monitorização invasiva, não invasiva, né? Nós temos o controle da função neuromuscular, eu consigo administrar o relaxante muscular na dose certa, e no momento, no momento certo, e eu sei que ao final da cirurgia, esse paciente não tem relaxante, e se ele está com algum grau de relaxamento, eu consigo reverter antes de fazer o curativo. Eu tenho, como se dizia de novo na Fórmula 1, eu tenho o carro na mão, eu tenho o paciente na mão, mesmo nas condições mais adversas, nas condições mais críticas, para os pacientes mais críticos. A base da nossa anestesia hoje é toda venosa, a gente quase não administra anestesia inalatória, né? E dependendo da cirurgia, a gente usa uma bomba de infusão, 2, 3, 4. Na cirurgia de escoliose, nós chegamos a administrar 7 bombas, que na realidade é quase que um microcomputador, né? Um microprocessador que administra aquela droga na quantidade certa. Cada uma, às vezes, você administra a dose pelo quilo, na outra o computador mesmo faz os cálculos, você põe a idade, o peso, a altura do paciente, a concentração no sangue que você quer, e a bomba faz o cálculo disso e mantém essa concentração constante durante toda a cirurgia. Isso permite uma estabilidade hemodinâmica, isso permite o controle da dor, isso permite o controle de todos os sinais vitais, e o mais importante que a gente quer hoje, que é o despertar precoce, ao acordar rápido, ao acordar bem, sem ressaca, né? Nós temos que tirar o paciente hoje sem náusea, sem vômito, sem dor, que é o mais importante, sem tremores. O paciente não pode. Nós usamos 2 mantas, 2 unidades de aquecimento em todas as cirurgias de coluna, mantemos o paciente com a temperatura corporal estável, e nós temos que devolver esse paciente ao leito, ao convívio da família o mais rápido possível, né? Nossa taxa de utilização de UTI, eu não vou falar que ela é 0, porque nós temos alguns pacientes que
ainda precisam, mas ela é ínfima, né? É quase impossível a gente operar e mandar alguém para UTI, né? Mas graças a Deus é um departamento que nós não visitamos com frequência. Não visitamos com frequência. É uma dúvida que os pacientes, principalmente que já escutaram outras opiniões fora, que não, toda cirurgia minha vai para UTI. A nossa é o contrário. Praticamente cirurgia nenhuma, paciente nenhum vai operar e vai para UTI. Ele vai sair de centro cirúrgico, vai para o quarto, na companhia de um familiar. Passa um período breve na sala de recuperação, com uma enfermeira ao lado, dedicando exclusivamente a esse paciente, né? Uma preocupação também da grande maioria dos pacientes é quanto à transfusão sanguínea, né? Excelente. A gente, durante a cirurgia, isso não se aplica à cirurgia de endoscópica, que é uma cirurgia que não sangra absolutamente nada, não suja uma compressa. Mas nas reoperações, nas artrodeses de 2, 3, 4 níveis, ou nas cirurgias de grande porte, que você faz abordagem via anterior, via posterior, ou no caso da escoliose, nós conseguimos fazer um grande número de pacientes sem transfusão, porque esses pacientes são otimizados no pré-operatório, são avaliados no pré-operatório, e durante a cirurgia a gente consegue fazer o controle hemodinâmico, baixar a pressão na hora que precisa, levantar, normalizar essa pressão na hora que a doutora Gabriela precisa de uma pressão normal, né? Nós temos uma série de fármacos que diminuem o sangramento, tanto no intraoperatório, né? Isso é comprovado pela literatura, e diminui no intra e no pós-operatório, né? E cada paciente tolera um grau de anemia. Você tem um paciente que tolera um grau de anemia importante, você tem um paciente que não tolera um grau de anemia por uma condição, às vezes, intrínseca, uma cardiopatia, Então, cada paciente a gente vai ter uma personalização. Esse aqui pode ficar anêmico, vai para casa. Recupera. E esse aqui nós vamos transfundir, mas muito diferente do que a gente fazia antigamente, né? Quantas vezes já se suspendeu uma cirurgia porque não tinha reserva de banco de sangue. Porque não tinha UTI. Não tinha UTI. E hoje essa é outra realidade que ficou no passado, graças a Deus. Ou seja, estamos bem servidos. O Instituto Ortopédico consegue ofertar o que precisamos para uma cirurgia segura. E além do que eu falei aqui, além da monitorização, né? Nós temos a monitorização de primeira linha, nós temos as bombas de infusão, nós temos outros dispositivos que a gente faz uso, às vezes, da anestesia em algumas situações especiais. Nós temos um broncofibroscópio para aquele paciente que tem uma via aérea difícil, né? Por uma alteração anatômica inerente do paciente. Trauma cervical. Por um trauma cervical. Às vezes o paciente chega com uma fratura grave, chega com um colar cervical, esse paciente, às vezes, tem uma abertura mínima da boca, né? Explica um pouquinho para a gente, para quem não conhece, o que é um broncofibroscópio. Porque o paciente quer entender... O broncofibroscópio é mais ou menos aquele aparelho que a gente usa para fazer endoscopia que o gastro usa. Só que ele é bem mais fino, tem uma fonte de luz, uma abertura na ponta que me permite aspirar a secreção, joga a luz e ele vai entrar pelas vias aéreas ou pela narina do paciente. Nós fazemos um preparo, fazemos uma intubação acordada, mas com uma sedação consciente. A gente está conversando com o paciente, né? Fazemos uma anestesia da região das cordas vocais, da laringe. Ou seja, é um paciente grave, difícil, que tem um aparelho especial fora. E ele vai ser entubado com segurança. E nós temos vídeos também, fotos, mostrando o paciente que após ser entubado. Senhor, como o senhor está? Tudo bem? E o paciente faz o sinal positivo e a gente induz a anestesia após ele ser entubado com segurança, né? Temos o vídeo laringoscópio para algumas outras vias aéreas difíceis. Às vezes o paciente tem uma via aérea difícil, mas não precisa de um broncofibroscópio, né? Ele não pode ser entubado com um laringoscópio normal. Nós temos um vídeo laringoscópio próprio para vias aéreas difíceis. Então agora, doutor Daniel, eu vou trazer um caso que a gente entrou com você numa cirurgia de mamielopatia cervical, uma abordagem via anterior. O paciente chegou tetraparético, ou seja, não tinha respostas motoras suficientes do pescoço para baixo, já estava andando assim, curtas distâncias com a ajuda de 2 pessoas segurando, com muita limitação já para uma distânciazinha da cama para a sala, era na cadeira de rodas, era carregado, força de braço praticamente não tinha quase nada. E foi uma cirurgia muito, assim, de uma felicidade imensa para a gente, porque a gente vai mostrar aqui na imagem para as pessoas entenderem. Documentamos que após a descompressão voltou todas as respostas, o paciente já terminou a cirurgia movimentando tudo, então, assim, foi muito satisfeito. Então, a gente vai mostrar como que é essa imagem. Então, aqui do lado esquerdo, a gente vê
essas respostas ausentes na linha amarela, na linha azul, na 2, na 3, na 4, quase nada de resposta na verdinha, na 5 entra uma resposta maior ali na região de membro inferior, ali de perna. Do lado direito, que é o lado de lá, no círculo vermelho, a mesma coisa lá, você pode ver a linha amarela, a linha azul, são todas respostas diminuídas. O lado esquerdo dele era pior que o lado direito. E agora eu vou mostrar, após a descompressão que o Dr. Daniel Labres fez, como que ficou as respostas desse paciente. A próxima imagem. Olha a diferença, olha o tanto de resposta que entra, que estava ausente. Então, assim, para a gente foi, assim, um sucesso essa cirurgia. Resultado super satisfatório. O paciente já saiu movimentando bem, lógico que já era muito tempo acamado, então aí precisava um pouco de fisioterapia para restabelecer, né, esse reforço muscular, mas já movimento que ele não tinha, que era zerado, acordou mexendo tudo, braço, pernas, e o paciente hoje está normal. Eu sempre, aproveitando esse gancho, Gabriela, eu sempre explico isso para meus pacientes, falando que a medula, que a raiz nervosa, que o nervo é um fio elétrico. E que a imagem que você mostrou antes era um fio elétrico que estava obstruído, que tinha um quebra-mola, que ele não passava a informação elétrica. E o que a cirurgia faz é justamente desobstruir, deixar o fio elétrico trabalhar. E quando ele trabalha, ele tem a função e produz Ele volta a mandar impulso. Volta a conduzir o impulso e o paciente tem uma melhora, tanto de dor, força, dormência, né? Uma queixa bem comum. Muito bonito esse caso, né? Então, vamos lá. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer do fundo do coração, né? Não só o trabalho de vocês, a parceria, a amizade. A gente já está junto aí nessa labuta, né? Nessa vida diária nossa, mais ou menos uns 10 anos, né? Bem mais forte, bem mais implementado, tá? É com muito orgulho que eu faço parte, eu me considero isso, faço parte do grupo de coluna do IOG, e uma satisfação tê-los aqui. Agradecer muito a doutora Gabriela, doutor Luciano. Acho que foi muito bom, muito esclarecedor. Acho que a gente conseguiu desmistificar bastantes pontos da cirurgia de coluna. Só tenho a agradecer pelo convite e também achei que foi uma conversa muito esclarecedora, né, para os pacientes. Eu agradeço o convite e gostaria de dizer também para você já sabe disso, mas para os seus pacientes, que a gente faz isso com o maior prazer e com a maior satisfação do mundo. Voltando à Fórmula 1, o Senna vibrava com cada vitória e a gente lá, nós vibramos com cada cirurgia, com cada paciente feliz, com cada sorriso de cada familiar. Então, acho que cada vida cirurgia devolvida, né? Cada cirurgia é uma vitória para nós. A vibração que ele tinha só aos domingos, nós temos todos os dias, graças a Deus. Que bom. Isso que o Luciano falou é verdade. É muito legal trabalhar com vocês, com equipes que a gente trabalha que são entrosadas, porque quando a gente vai lá é um ser humano, é um filho de alguém, é um pai de alguém, é uma avó de alguém. Então, é legal trabalhar com vocês, porque a gente olha com muito carinho para essa pessoa que está ali aos nossos cuidados. Não é só um paciente, né? É uma família. É uma família. Eu ouço muito dos pacientes lá nas visitas pré-anestésicas, cuida bem do meu pai, cuida bem da minha mãe, cuida bem do meu irmão, né? E eu falo sempre para eles o seguinte, eu falo assim, ó, um paciente com um pouco mais de idade do que eu falo, eu vou cuidar, eu te prometo. Eles querem saber, vai dar tudo certo? Eu falo assim, isso é só Deus sabe, né? Mas eu te prometo o quê? Que eu vou cuidar do senhor como se eu estivesse cuidando do meu pai, do meu avô, da minha mãe, se é um paciente mais jovem, como se eu estivesse cuidando do meu irmão. Se é mais jovem um pouquinho, como se eu estivesse cuidando da minha filha, da minha sobrinha. Isso a gente promete e a gente consegue cumprir. Entrega, né? A gente faz isso com muito amor, muita satisfação. É o que a gente faz todo dia, graças Bom a Deus. Demais. Obrigado. Tem que encerrar com essa palavra. Obrigado. Obrigada a você. E também, para qualquer dúvida, pessoal, eu vou deixar embaixo o nosso site da monitorização, meu Instagram e o da doutora Isabela, que é minha sócia, minha irmã, minha parceira, para vocês tirarem dúvidas e saber mais um pouco sobre o nosso trabalho da monitorização. Bom, muito bom, Gabriela. Você bem lembrou a Isabela, né, que é parceirona nossa também, mas que hoje você veio representar. E aproveitar para falar que esse é um canal que está em formação, que nós traremos novos profissionais, novas áreas,
Porque a cirurgia é um passo, mas nós temos o passo do tratamento conservador, dos casos que não são cirúrgicos. Nós temos o passo da reabilitação no paciente que foi cirurgiado. Então, vem coisa boa por aí.